Então, pessoal, vocês estão comigo aqui agora vendo a proposta de intervenção social. No nosso caminho de como fazer uma redação, essa seria a parte final, aquela parte destinada à conclusão. Mas como eu já falei, você pode vir propondo mudanças, sugestões de alteração e melhoria naquele problema X que se apresenta na prova do Enem, desde o desenvolvimento, mas é na conclusão que se materializa melhor essa proposta de intervenção social. Agora, vamos falar daquilo que você não pode fazer. Não, vão comigo, ó, grava isso, pelo amor de Deus. Você não pode chegar na conclusão e falar assim, se cada um fizer a sua parte. Quem que inventou essa frase merece o meu elogio e a minha reprimenda. Por quê? Se cada um fizer a sua parte, virou um meme, né? Virou uma fake news. Que frase é essa? É uma frase genérica que serve para qualquer tema, logo não serve para sua redação. Se cada um quem? Quais são os agentes da mudança, tá? Fizer a sua parte. Fazer o quê? Qual é o conteúdo? O que tem que ser feito de fato, entende? Então, quando você diz se cada um fizer a sua parte, você não está falando quem é o agente da ação de propor essa mudança e nem o que vai ser feito. Outra frase meio nada a ver é você falar assim, o governo deve agir. Governo? Mas que governo? Tá, o governo é um ente, vamos falar então do agente. Quem são os agentes que vão propor uma mudança que você está pretendendo fazer? Olha, agentes tem que ser mais de um, o ideal é que você coloque mais de um, porque esses problemas, esse tema do Enem, os temas do Enem são problemáticas fortes ou profundas. Então não é só um agente ou alguém, né, um agente do governo que vai conseguir mudar tudo isso. Então, há um tripé muito importante para você pensar. Agentes governamentais, aí o quê? Ministério Público, Justiça, algum tipo de ministério, ministério, governo, inclusive nós temos federal, estadual e municipal. Exemplo, quando a gente fala de segurança pública, quando a gente fala de violência e segurança, é uma questão clássica dos estados. Claro, a federação entra aí com a ajuda, com o suporte, mas é prerrogativa dos estados. Tá? Então nós temos no caso da saúde, que era o nosso tema que nós estamos aqui imaginando, né? E tal, só para criar um exemplo. Então no caso da saúde nós temos, tende a haver esse diálogo, porque existem assuntos relacionados ao município, inclusive até hospitais, e gerenciados por município, pelo estado e pela federação. Ou seja, nós temos aí que ter uma colaboração. Além disso, em termos de governo, nós temos ministérios. Nós temos também a parte da justiça, o Ministério Público, que exatamente entra com muitas ações em prol da sociedade. Então, quando falamos de governo, nós temos que especificar que governo é esse. Também existe a sociedade organizada por meio de associações, por meio de ONGs, que ajudam e contribuem para propor mudanças e melhorias em X problema. E claro que há o indivíduo. Há certos temas, no caso intolerância, temas mais sociais, temas como, por exemplo, feminicídio, violência contra a mulher, que há também a questão do indivíduo se posicionar diante daquilo, sem dúvida. Mas você tem de especificar os agentes. O conteúdo, o que tem que ser de fato feito, como viabilizar essa proposta, tá? Ou seja, qual é o meio? O governo tem que fazer alguma coisa. Mas fazer o quê, entendeu? De que forma? Então, vamos pensar naquele tema que eu sugeri, SUS ou saúde pública, tá? Então, vamos pensar no tópico verbas, né? Então, verba é uma questão governo, mas Ministério da Saúde, muito bem, Ministério da Saúde propor mais verbas, políticas públicas que acabem levando a saúde a locais carentes, por meio de que? Como é que se executa? Políticas públicas, liberação de verbas extras, destinação de recursos de algum tipo de programa, de algum tipo de imposto para a saúde, enfim, tá? Aí seria o meio, certo? Como executar. Aqui eu coloquei umas palavrinhas, por meio de, por intermédio de, certo? E qual é o efeito? Para que isso é feito? Ou seja, qual é o efeito? A fim de que a saúde pública melhore, para que a saúde pública, né, realmente seja um direito de todos, conquistado por todos. Então aqui é o final, né, o fecho da sua redação. Professora, mas eu queria ver um exemplo. Bom, além dos dois modelos de redação nota 1000 que você tem no e-book, nós vamos ver
também um exemplozinho daqui a pouco de um arcabouço, como ficaria essa sua conclusão. Vamos dar uma olhadinha lá? Mas antes, note que eu coloquei aqui bem separado uma última pergunta, caso você queira colocar, que seria qual outra informação que pode se acrescentar, porque às vezes você vai colocar sociedade, governo, além disso seria oportuno, e aí você coloca mais um fator de mudança. Nós vamos ver isso na prática com o arcabouço que eu vou colocar agora para vocês. Assunto, vem já.